E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. Faz tempo que eu não faço nada para playlist de selva corporativa, embora eu acho que isso sirva para muita gente, inclusive para pessoas que não estão presas nos escritórios das grandes empresas aí na vida e que agora estão em casa. Bom, eu acho que muita gente pode achar sacanagem em gerar esse tipo de conteúdo. Assim, quem está na linha de frente, quem é PM, quem é da área da saúde, ou quem precisa fazer o trabalho de ambulante para alimentar sua família, deve olhar para quem trabalha nas grandes empresas com certo ranço, como se eles fossem privilegiados e na verdade são, e como se eles não tivessem do que reclamar. E assim, comparado com a dor dessas pessoas, talvez não tenham mesmo, o que não significa que os perrengues que eles passam não sejam grandes e não sejam difíceis também. Né? Imagina você dedicar toda a sua vida a entrar numa faculdade e aí depois entrar na faculdade, dedicar toda a sua vida para se formar e pegar todo esse montante de esforço e tentar conseguir entrar numa grande empresa, e dentro dessa grande empresa você perceber que os seus problemas não acabaram, que todo dia você vive uma guerra de sobrevivência lá dentro. Eu trabalho com muitas dessas pessoas e eu escutei assim diferentes pessoas que trabalham com RH, Alessandra, Mari, entrevistadores, colegas de trabalho que fazem aquele negócio de telefonar para a pessoa e conversar com ela e testar o inglês dela e ver se ela é o que a determinada empresa está procurando. E assim, com os meus outros alunos que trabalham em diferentes áreas, segmentos da economia, e parece que existe um padrão entre eles que começaram a trabalhar home office agora. E assim, quando você quer falar sobre isso, sobre esses problemas, você não gosta de falar abertamente, por quê? Porque você se sente fragilizado. Então você sente essa angústia, mas não fala com todo mundo, só em quem você realmente confia. E geralmente essa pessoa que você confia muito, porque é muito seu amigo, não consegue te ajudar da maneira como poderia. Tem muito pouco conteúdo que fale abertamente sobre esses perrengues de quem está trabalhando em casa. É, e, e quando tem, ele vem com um viés meio coach, meio, sabe, meio holístico, e talvez não seja isso que as pessoas estão precisando nesse momento. Então eu vou falar o que eu tenho identificado no mercado, sem poder opinar muito sobre isso, e eu vou falar um pouco sobre a minha vida de 5 anos de home office aí, tá? E eu quero que, sem menosprezar a angústia, a dor e os perrengues que vocês estão passando, colocar nesse momento um pouco de experiência que talvez sirva para vocês se sentirem menos sozinhos no mundo. O que acontece nas grandes empresas é muito natural que todo mundo seja muito seguro a respeito do quão necessário ele é para a empresa. Todo mundo na vida corporativa se sente muito substituível, independentemente do nível em que essa pessoa está. Você pode achar que o seu gerente não sofre disso, se você é gerente, você pode achar que o seu diretor não sofre disso, mas a verdade é que todo mundo sofre. Até presidentes de multinacionais, eles se sentem substituíveis e eles falam, meu Deus, não é todo dia que qualquer empresa contrata um presidente novo. Então, se eu perder o meu lugar aqui, como é que eu vou me recolocar no mercado? E quanto tempo vai levar para eu me recolocar no mercado? Principalmente agora que minha filha faz uma faculdade de 15 mil reais por mês fora do país. As pessoas elas vão subindo, elas vão aumentando as suas despesas. Você vai enchantando seu set tete e aí você vai grindar num lugar tete e aí depois você tem que ter recursos para o bem. Então você nunca fica milionário. Você nunca, aliás, você fica milionário, mas você nunca fica rico ao ponto de não precisar mais se esforçar, a menos que você queira também deixar de progredir, e é do ser humano progredir. Então, se você não fica naquele spot duo, se você não fica lá no Thousand ali, grindando, se você não fica nos Moicans ali em média grindando, você não pode criticar aquela pessoa que já está numa posição muito alta, que já está numa posição de destaque e ainda assim quer continuar subindo, porque a gente é motivado por isso mesmo. Agora, essas pessoas elas foram colocadas em casa. Então, assim, você já tem que lidar com esse sentimento de fraude, de que você é um impostor, que você está enganando todo mundo, que você na verdade é eficiente, ou não, que você trabalha demais, todo mundo sabe que você é eficiente, mas você não pode parar de trabalhar demais e a sua vida vai ser sempre trabalhar muito. E aí você vai subindo de cargo, subindo de posição, mas você vê que, assim, a sua maior preciosidade, que é o tempo, você não tem. Você começa a trabalhar muito cedo, para de trabalhar muito tarde, demora muito para chegar na sua casa, e aí, embora você tenha dinheiro, você se sente limitado na sua liberdade, e a riqueza ela está na sua liberdade de escolhas. E se você não pode fazer escolhas, é porque você é pobre, não importa quanto você ganha. Agora essas pessoas elas foram colocadas em casa e eu fiz uma coletânea aqui das maiores reclamações e das conversas que a gente tem em relação a essas reclamações. Tudo bem? Então, parece uníssono, parece... dentro dessas grandes empresas em que o seu trabalho é técnico ao ponto de você poder trabalhar remotamente. Eu não estou falando de
trabalhar na chapa, trabalhar de operador de máquina, eu não estou falando de trabalho em laboratório, a gente está falando aqui daqueles trabalhos que você consegue desenvolver remotamente. Parece unanimidade que está todo mundo trabalhando mais, né? Então o volume de trabalho aumentou e eu estou trabalhando cada vez mais. E isso está associado com outras coisas e talvez seja consequência disso. Me sinto constantemente vigiado, as pessoas me vigiam o tempo inteiro, então tá todo mundo querendo saber o que eu estou fazendo, tá todo mundo querendo saber o que eu estou avaliando a minha produtividade. Parece que eu estou sendo constantemente avaliado, então as pessoas querem saber o tempo inteiro a respeito da minha performance. Sinto a necessidade de ter excedentes produtivos, é mais ou menos isso. Antigamente você dava conta de X quantidade de trabalho e agora você quer fazer X mais um pouco. E assim, isso parece ter fruto, na verdade tudo está conectado. Eu vou deixar as considerações para o final, então vamos lá. Eu fico à disposição fora dos meus horários de trabalho, então você trabalha até as 6, 7, 8, 10 da noite, você está atendendo o telefone, ou você está respondendo e-mail, ou você está vendo áudios de WhatsApp que aquele colega do seu trabalho te mandou a respeito de alguma coisa que ele fez. Eu recebo muito mais ligações e essas chamadas elas são mais demoradas, então antigamente as pessoas ligavam na minha mesa, a ligação demorava 1 minuto, agora demora 5, 10, e aí quando eu vou ver eu já perdi 2 horas de trabalho porque 10 pessoas me ligaram e eu não consegui fazer mais nada. Como consequência disso e também ligado a isso, eu como demais e sinto muito sono. E parece que assim, eu temo pelo futuro da minha organização. Eu não sei o que vai ser da empresa, não sei se ela vai cortar todo mundo, não sei se ela vai manter. E se ela se mantiver, eu não sei se vai continuar desse jeito, eu não sei como que vai ser o nosso trabalho no futuro. E para tudo isso, vocês vão descobrir porque aqui Senhor dos Anéis é definitivamente o meu filme favorito e o quanto há de sabedoria nesse livro e nessa história. Ou sei lá, o quanto de sabedoria a gente pode tirar de histórias aleatórias. Eu sou muito suspeito pra falar de Senhor dos Anéis. Gente, colocando um pitaco aqui, e eu não me vejo, não quero jamais me colocar como coach que tem a solução para a vida de ninguém, pelo amor de Deus. Mas é muito comum para mim, é muito claro para mim perceber que assim, todas essas dores, elas estão de alguma forma interligadas. E qual a ligação de todas essas dores? Aquele mesmo fraud feeling, aquela mesma síndrome do impostor que eu mencionei no começo do vídeo, que você anda nos corredores da sua empresa pensando, meu Deus, uma hora as pessoas vão perceber que eu não sou necessário aqui nessa estrutura e que eles podem viver sem mim. Uma hora eles vão perceber que o que eu retorno para a empresa não vale tudo aquilo que ela me paga, e todos os encargos e todas as despesas que a empresa tem comigo. Isso é um sentimento que grande parte das pessoas tem e é uma insegurança que todo mundo tem, mas dentro dos corredores da empresa elas não conversam, elas conversam se elas tiverem amigos, e por isso que amizades são tão importantes para você ter com quem compartilhar essas histórias. Tem alguém parado aqui, eu não estou achando. Aqui, achei. E vamos lá. Agora que você foi colocado na sua casa e você não sabe do futuro da organização, da empresa, de onde você trabalha, mais ainda aumenta esse medo de você ser simplesmente descartado. Então é natural que você acredite que as pessoas elas estão querendo encontrar motivos para que façam isso. E é natural que, já que você desconfia que a empresa ela quer encontrar argumentos, ou que a organização ou que seus colegas eles querem arrumar argumentos para provar que você não é necessário nessa estrutura, que eles te avaliem constantemente para descobrir o que é que eles podem argumentar para te tirar dessa estrutura. Só que quando a pessoa ela entra nesse processo, ela tem que tomar cuidado com o quanto esse processo, o quanto o volume disso pode ser exponenciado pela imaginação da própria pessoa. Então, o meu sentimento de insegurança faz com que eu veja um ataque em tudo aquilo que eu escuto. E aí a pessoa liga preocupada comigo, querendo me incentivar e fala assim, e aí, Fausto, como que você tá? O que você tem feito aí hoje à tarde? Pô, o cara já tá perguntando o que eu tô fazendo. E o teu trabalho aí, tá legal? Ó, o cara quer ver eu demonstrando a quantidade de trabalho, porque eu tenho que provar que eu mereço a minha vaga. Gente, não subestimem a capacidade que o nosso cérebro tem de nos enganar e de exponenciar alguma situação ruim só porque ele tem medo e ele quer prevenir o pior. A gente não faz piada da mulher insegura, que desculpa se isso é machista, perdão, mas você fala, nossa, como você tá bonita hoje, e aí é porque nos outros dias eu sou feia, nossa, com essa roupa você fica magra, porque com o resto do meu guarda-roupa eu fico gorda, quando você tem todo mundo com medo, as pessoas elas projetam o seu medo nas outras e elas tentam ser empáticas e elas tentam ver como que você tá.
E ela fala, e aí, como que tá a tua produtividade? Você vai escutar isso da maneira que você quiser. Então, você está tentando ser empático com o seu colega, você liga para ele e fala como que está a sua produtividade, e aí o colega que faz isso com você, quando você escuta isso, como é que vai a sua produtividade, você fala, não, o cara tá me vigiando, o cara tá notando o que eu tô fazendo, e na verdade eu tô fazendo até muito pouco. Ah, então eu vou perguntar o que, que o outro tá fazendo lá, porque eu tenho que mostrar também que tem gente que tá fazendo menos do que eu. E aí as pessoas elas começam a se ferir e se machucar, sendo que a ideia inicial não era nem essa. Gente, empresas grandes elas gastam horrores com headhunters para encontrar exatamente aquele profissional que cabe naquela função. Depois que você fica fazendo repetidamente aquela função se torna banal. Banal. E aí você começa a achar que aquela atividade que você fez não tem valor nenhum e que ela pode ser perfeitamente substituível, o que não é o caso. O que não é o caso. Bom, não foi uma mensagem privada, eu vou fingir que não é nem comigo. Mas. Oi, Tsunaki. Veja. O cara conseguiu me distrair, eu vou colocar aqui, porque senão, desculpa te deixar no vácuo, mas é porque eu não posso perder o meu fio. Se você está tentando demonstrar a produtividade, o melhor é que você se foque no trabalho, só que as empresas elas estão tão desorganizadas que elas não estão conseguindo estruturar o que cada um tem que fazer, e às vezes você tem que fazer muito pouco mesmo. Ou não, você tem que fazer muito. E se você tiver com o emocional abalado, se você está fazendo pouco, você vai achar que você vai ser demitido, porque você não está produzindo o tempo inteiro. E se você tiver com excesso de trabalho que está acontecendo muito também, se você tem que trabalhar loucamente, porque o volume de trabalho é muito grande, porque tem muita gente capacitada de trabalhar nesse momento, você pode achar que você vai ser mandado embora porque você não está dando conta do volume. E nos dois casos, até aqui, o que nós temos é a sua própria insegurança falando, e não a empresa. Nesses momentos, o que você tem que perceber é que você não é o único que está home office e que todas as pessoas estão passando pela mesma coisa e que se você está sendo avaliado, todas as outras pessoas também estão. E que você não tem controle sobre as decisões que a empresa, no fim das contas, vai tomar. Você não tem controle sobre isso. Então, talvez essa insegurança faça com que você queira produzir cada vez mais, queira ficar à disposição fora do seu horário de trabalho. E talvez o zelo que você tem pelos seus colegas faça com que você ligue mais frequentemente para eles. O seu desespero de demonstrar que você está fazendo alguma coisa útil faz com que você queira relatar para os seus colegas e para os seus superiores detalhadamente tudo aquilo que você tem feito e mostrar determinados problemas e como você está tendo soluções brilhantes para isso. E talvez seja isso que está estendendo demais as ligações. Talvez seja essa insegurança dos outros, que está gerando esse monte de ligação que você recebe. E você fala, meu Deus, eu tenho que dar atenção para todo mundo. Mas aí você tem as pessoas falando sobre trabalho, quando na verdade elas queriam se abraçar e dizer uma para outra, meu Deus, como eu tô inseguro. E isso está acontecendo, e para quem olha de fora isso, para quem tem o privilégio de poder olhar de fora isso, parece que é palpável essa insegurança, e o quanto essa insegurança ela se projeta e ela se reverte em ligações longas, em disponibilidades por tempo maior e de chamadas mais demoradas. Tudo está muito interligado. Essa insegurança faz com que você não consiga dormir bem, por exemplo. Você fica acordado até mais tarde. Por quê? Porque você está martelando, você está pensando, além de estar sentindo solidão, insegurança e ter medo do que esse vírus pode trazer para sua família, você fica em casa pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer com essa empresa? E quando você vê, já é 1, 2 da manhã, o seu corpo ele não está exausto por atividade física, ele só está com fadiga. Aí você dorme mal e você compensa essa ansiedade comendo muito e não se exercita. Tudo bem que eu não como e não me exercito e eu tô cada vez mais gordo, mas pelo menos eu acho que eu tô um pouco livre de grandes volumes de ansiedade. Não significa que eu não tenha, não significa que eu não esteja morrendo de medo do que o mundo vai virar, principalmente porque eu tenho toda a minha família aqui comigo. Mas você precisa encontrar de alguma forma alguma coisa que te traga algum conforto. Tomara que esse conforto não esteja num templo que demanda sua presença lá, porque isso aumenta muito o seu risco. Você não precisa de religiões que precisem do seu dinheiro atualmente. Porque você vai precisar dele. Então fazer uma oferenda esperando que Deus te devolva em dobro é um investimento muito arriscado, principalmente quando se trata dessas igrejas que a gente conhece. Mas, se serve de conforto, eu quero trazer para vocês um pedaço do meu filme favorito. E eu lembro de, no começo desse canal, ter usado essa cena para falar sobre alguma coisa. E eu quero que vocês escutem novamente.
Eles têm um debate sensacional antes dessa cena a respeito de será que o Bilbo deveria ou não ter matado o Gollum. Foi uma pena que assim o Bilbo não matou ele. E o Gandalf ele dá uma lição de moral que dá vontade de fazer um vídeo só disso. E agora que a gente está tendo tanta dificuldade de recursos, de riqueza, e a insegurança é tão grande, é muito natural que a gente queira eliminar o outro que a gente acha que atrapalha. Tá muito fácil odiar as pessoas hoje em dia, e eu prezo, eu suplico que vocês deem uma maneirada aí no ódio que vocês têm por quem pensa diferente e quem age diferente daquilo que vocês gostariam que agisse. Não estou pedindo para vocês serem passivos e nem para não pressionar o governo nas medidas que devem sair. E ainda bem que estão sendo agilizados e que estão saindo, e logo a população deve ser socorrida. Mas controlem o ódio, porque ódio com medo, e já está todo mundo com medo, pode gerar umas atrocidades que podem ser horríveis. Agora, de alguma forma, eu preciso que você se convença de que você vai conseguir fazer o que o Gandalf fala para você fazer, e é por isso que eu quero dar play aqui nesse pedaço. O Frodo, ele fala, não tá legendado, então vamos lá. Eu queria que nada disso tivesse acontecido comigo. E o Gandalf responde, todo mundo, ninguém queria que isso acontecesse, esse coroa, né? Tudo que a gente tem que decidir é o que a gente pode fazer com o tempo que nos é dado. Então o Gandalf, o Frodo, ele lamenta e ele fala, eu queria que nada disso tivesse acontecido, eu queria que esse anel nunca tivesse vindo parar na minha mão, eu queria que esse vírus nunca tivesse chegado no país. E aí o Gandalf fala, assim pensam e assim sentem e assim querem todas as pessoas que estão vivas nessa época da história. Sim, não existe alguém nessa época da história, agora em 2020, que queira que o vírus, que queria que o vírus estivesse aí. A não ser aquelas pessoas que sofrem tanto, que têm tanta dor no coração, que são tão desgostosas da vida, que elas querem transbordar essa dor e fazer com que o outro também sinta. Então tem gente se divertindo com sofrimento alheio. Sádicos sempre existiram e sempre vão existir. Mas eu não acho que exista um pai amoroso de família que queria que esse vírus estivesse aí. Então é natural que você seja o Frodo dizendo, eu não queria que nada disso estivesse acontecendo. Só que o Gandalf ele fala, não cabe a nós ter esse controle. A única coisa que a gente pode controlar é o que você vai fazer com o tempo que te é dado. E a mensagem aqui você está passando os perrengues no trabalho, você está passando perrengues em redes sociais, você está com dificuldade de encontrar os seus amigos e de ter momentos de interação com eles. Você sente saudade de um monte de atividades sociais que não estão disponíveis mais. Mas por favor, acredite que, já que você não tem controle do caminho que a história está tomando, das coisas que estão acontecendo no mundo, das desgraças que te cercam, pelo menos respire fundo e saiba que você vai saber o que decidir, que você vai conseguir decidir o que é melhor para você, de acordo com a mudança das circunstâncias. Que amanhã, se você for demitido, você vai encontrar outras pessoas com quem se relacionar, para trabalhar em conjunto com elas, para conseguir gerar riqueza, para encontrar alguma coisa que outras pessoas estejam interessadas em fazer junto com você, desenvolver junto com você, ou consumir de você. Saiba que a sua família vai estar com você de qualquer forma. E lembre-se de uma dica que eu escutei no cursinho, quando eu fiz isso muito tempo atrás, e olha que nem fui parar na faculdade. Eles diziam, não tenha medo de uma prova difícil. Não tenha medo de uma prova difícil, porque prova difícil não tira você da faculdade. Se a prova está difícil, é porque está difícil para todo mundo. Então, se você vai passar por perrengues agora, saiba que tem um monte de gente passando perrengue com você. E na dor, as pessoas se solidarizam e elas se apoiam. Então, se você está precisando de ajuda, busque ajuda, porque você vai encontrar pessoas que também precisam de ajuda e que estão dispostas a ajudar. E aí você vai conseguir redes que são muito importantes para você, mesmo sem sair da sua casa nesse momento da sua vida. Acredite, encontre para você alguma fé, não importa qual seja, que te dê esse conforto de que você vai conseguir tomar a melhor decisão no momento em que essa decisão precisar ser tomada. Fora disso, a gente não tem controle. Quanto menos você viver no futuro, quanto mais você viver no presente, mais você vai conseguir lidar com essa ansiedade que agora te corrói. Do fundo do coração, espero que essa mensagem seja útil, que traga um pouco de alívio e que todos vocês estejam bem e saudáveis. Um abraço.